Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Yeshua, Aleluia. Glória a Jesus. o Messias Aleluia. Essa é a igreja, irmãos, amém? Diga, eu sou igreja. Diga, eu estou preparado. Diga, eu não sou desse mundo. Diga, o meu espírito está guardado no Senhor. Diga, o meu espírito anseia a volta de Jesus. Diga, vem Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é aquele que rege as nossas vidas. Obrigada por este tempo que a igreja está avançando. Obrigada por mais velocidade nesses dias. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Todos nós, a sua igreja, ela vai experimentar de todas as suas promessas. Ela experimentará de todas as suas promessas. Somos gratos, Pai. Aleluia. Você está feliz, irmãos? Você pode cantar com Rafael esse último refrão, mas cante com alegria, amém? Aleluia. ele vem me buscar. Yeshua, Como se fosse o último dia. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Aleluia. o Messias aguardado, ele Aleluia. vem me buscar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, equipe. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem, amém? Nós estamos aqui, então todos estão bem, não é assim? Aleluia. Então, queridos, hoje nós vamos mergulhar um pouco na palavra. Tem algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. E eu amo essa igreja, amém? Mas nós vamos continuar na pegada de propósito, amém? Vamos falar do propósito pelo qual nós nascemos de novo. Diga, eu nasci de novo para fazer a vontade do meu Pai. Sabe, queridos, por onde eu passo, eu ensino e eu digo que existem 2 dias importantes para o homem. O dia que ele nasce de novo e o dia que ele descobre por que ele nasceu. O Senhor, nosso Deus, enviou Jesus Cristo para sofrer naquela cruz. E desculpe pelo somente, mas não somente para nós morarmos no céu, mas para nós fazermos a vontade dele aqui nesta terra. Amém? E enquanto nós estivermos aqui, o Senhor deseja usar cada um de nós. Você crê nisso? Aleluia. Creia, queridos, porque o Senhor tem pressa nesses dias. Ele vai usar você aonde você estiver. Basta você estar com o seu coraçãozinho livre para que Ele possa te usar. Amém? Porque o nosso Deus, Ele não tem filhos prediletos. Amém? Diga assim, eu sou filho. Mais forte. Posso pedir mais uma vez?
Aleluia, foi um bom ensaio. Mais uma vez. Aleluia. E porque você é filho, você vê. Amém? Então diga, eu sou filho. 3 vezes. Aleluia. Agora diga assim, eu vejo. Mais uma vez. Mais uma vez. Sabe o que eu quero nessa noite? Alimentar a sua fé. Para esses dias que nós estamos vivendo. Que é um dia onde nós estamos vendo cenários com os nossos olhos naturais, mas nós temos olhos espirituais. Você sabia que você tem olhos espirituais? Você sabia que você tem ouvidos espirituais? Aleluia. Então eu quero alimentar a sua fé neste domingo, amém? Isso que eu quero que você repita mais uma vez. Diga, eu vejo. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Números 13. Vocês conhecem essa passagem? Essa passagem fala sobre aquele jovem Caleb, que foi o único que teve direito de vivenciar aquilo que o Senhor havia prometido para aquele povo de Israel. E eu quero que você observe algumas coisas, nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Eu quero, em nome de Jesus, terminar no prazo, amém? Vocês me ajudam aí, amém? E aqui, em Números 13, no verso 1, diz assim, Yahvé ordenou a Moisés, verso 2 diz, envia homens, um de cada tribo, em uma missão de reconhecimento à terra de Canaã. Diga, reconhecimento. E ele diz assim, terra que dou aos filhos de Israel. Quem estava dizendo algo aqui, irmãos? Diga, Deus. Ele pediu para que Moisés separasse alguns para reconhecer uma terra que Deus havia dado àquele povo. Você está aqui? Aleluia. Em Números 13, 17, vá lá para o verso 17. Deixa eu ver se é esse que eu quero. Sim, isso mesmo. Verso 17 diz assim. Só voltar aqui. Pronto. E Moisés, enviando-os para verificar a terra de Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Diz mais, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Diga, forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Diga, muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou cidades fortificadas. Se o solo é fértil ou é pobre. Se existe ali floresta ou não tem nenhuma vegetação. E ele diz assim, sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. É interessante que essa ordem de Moisés parece um pouco confusa. Primeiro ele diz que separa os 12 e pede para que aqueles jovens vá até aquela terra. E ele diz, a missão de vocês é reconhecer aquela terra. Mas Deus havia dito que aquela terra já havia sido dada a eles. Aí ele diz, verifique lá se aquele lugar existem pessoas lá fortes, fracas, se são muitos, se são poucos, se a terra é boa, se a terra é ruim, se a cidade tem muros, se não tem muro, e se é uma terra fértil ou não, se tem floresta ou não. Aí, por fim, ele diz assim, olha, sejam corajosos. Aí ele afirma e diz assim, tragam
alguns frutos daquela terra. Aleluia. Então aquela terra era boa. Aquela terra foi providenciada para o povo de Israel. Amém, queridos? Diga, eu estou numa terra fértil. E logo lá na frente, no verso 27, eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Verso 27 e 28 diz assim: depois que eles chegaram, depois de 40 dias, visitando aquela terra, em reconhecimento da ordem de Moisés, no verso 27 diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde existe lá leite e mel, com o quê? Diga, fartura. Então eles reconheceram que a terra que Moisés havia solicitado que eles fossem, aquela terra era boa, aquela terra era fértil e tudo que tinha lá vinha com fartura. Diga, essa terra foi preparada para mim e para minha família. Aleluia. E diz mais, onde lá há leite e mel com fartura. E diz assim, aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram um cacho de uva, que mais à frente vocês vão ler, que diz que precisava de 2 pessoas para carregar aquele cacho de uva. De tão forte, de tão fartura tinha aquele lugar. Mas sabe, queridos, o problema, muitas vezes, é o mas. E se você continuar a sua leitura aí, lá em Números 28, diz assim, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Então eles reconheceram que a terra era boa, que havia pessoas lá, que a terra era fértil, que a terra era para eles. Eles chegaram até a colher frutos e levar para Moisés. Mas eles colocaram uma vírgula e disseram, mas os muros estão fortificados e existe um povo lá poderoso. Sabe, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, existem muitos sofismas de Satanás, querendo parar o seu propósito, querendo parar o seu chamado. E quero lembrar à igreja que o nosso chamado não necessariamente é dentro dos 5 dons ministeriais. O nosso chamado, em primeiro lugar, é servir a Deus aqui nesta terra. Fazer a vontade dEle por onde nós passarmos. Sermos luz verdadeiramente, como a palavra diz. Porque a palavra diz que os seus pés são santos. As suas mãos são santas. Aonde você colocar a planta dos seus pés, as trevas precisam retroceder. Amém, queridos? Então, você é muito importante para o Senhor. E Satanás sabe disso. E porque Satanás sabe que você tem a unção dos santos depositado dentro do seu espírito, então ele lança dados inflamados para tentar te parar. E um dos dados inflamados nesses últimos dias é a ansiedade e o medo. Mas graças a Deus pela sua palavra, que a palavra diz que nós não temos mais um espírito de medo. Nós somos corajosos, nós somos fortes, nós somos excelentes em tudo aquilo que nós fazemos. Porque o nosso Pai, aquele que nos criou, Ele é excelente em todas as coisas. Ele é um Deus criativo, queridos. Ei, não existe absolutamente nada que possa te parar, a não ser você mesmo. Eu tenho descoberto isso nesses dias. Graças a Deus por essa palavra em Josué, que diz que é necessário, é vital, é imprescindível, que você decida meditar dia e noite sem cessar nessa palavra. Ei, a gente não medita na palavra para pregar, a gente medita na palavra para que a gente possa ser livre de nós mesmos. Nossos achismos, muitas vezes, de coisas que nós queremos fazer e que não estamos no centro da vontade de Deus. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, as coisas não acontecem. Quer dizer que se está bom, Deus está ali. Se não está bom, então Deus não está. Não, queridos, Deus continua lá. O problema é que quando não está bom é porque Ele não está com você. Ele não decidiu as coisas com você. Amém, queridos? Aleluia.
Então, muitas vezes o problema é o mas graças a Deus que o Senhor diz que sempre vai existir alguém no nosso meio que vai nos levantar. Você fica feliz com isso? Eu fico muito feliz, porque o dia que eu descobri que pessoas podem me suportar através dessa palavra, eu fiquei radiante, queridos. Porque nós podemos escolher as melhores associações. E quando nós escolhemos associações boas, íntegras, firmadas nessa palavra, no dia que você estiver passando por algum perrengue, aquela associação vai te suportar e vai te levantar em amor. É para isso que nós estamos aqui, o corpo de Cristo. Ele foi criado para isso, para que eu possa ajudar você e você possa me ajudar. Perante o Senhor nós somos iguais. Amém, queridos? Aleluia. Mas aí no verso 30, eu quero que você observe, e existe uma chave aqui poderosa. Que nós precisamos nos atentar para essas coisas. Então, aqui no verso 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Então, isso me leva a entender que existiam ali pessoas que, além dos 12, estavam murmurando. Estavam desacreditadas na terra onde Deus já havia dado para aquele povo. Nós não lemos lá no versículo 1, que Deus tinha dado uma ordem a Moisés para fazer um reconhecimento, queridos. E um reconhecimento é você entender que a terra é sua e você só vai colocar os seus pés lá. Nada vai mudar isso. Porque o nosso Deus, Ele não mente, queridos. Ele, a sua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente, amados. Aleluia. Sabe, nada pode nos parar. Nós cantamos aqui que esta alegria, ela habita dentro de nós e ela floresce a cada manhã. Nós não temos o direito de ficarmos apáticos acerca de qualquer situação. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador, Ele não está longe, Ele está perto. Ei, deixa eu lhe dizer, Ele está aqui para te ajudar em todas as coisas, nas mínimas coisas. Amém? Então, aqui no verso 30, Caleb diz com voz alta, eu fico imaginando, trazendo essa cena para nós. Imagina aquele povo cochichando, aqueles homens que foram naquela terra, viram que aquela terra era boa, que verdadeiramente ela emanava mel e leite, que eles poderiam estar ali para eles avançarem, e de repente eles começam a falar com incredulidade, e Caleb, cheio do Espírito, ele grita e ele diz, ei, parem com isso! Vocês não estão conseguindo ver. Diga, eu vejo. Diga mais uma vez, eu vejo. Mais uma vez. Foi um bom ensaio. Agora você vai fazer com toda a sua força. Aleluia. Sabe, Caleb estava vendo com seus olhos espirituais, enquanto aquele povo estava vendo com os olhos naturais. Mas o Senhor tem trago a sua igreja não para ficar no natural, mas no espiritual. Porque as bênçãos que foram reservadas para mim e para você não está no reino natural, ela está nas regiões celestiais. E nós vamos ver isso, como trazer essas bênçãos, como nós vamos usufruir dessas bênçãos nesse tempo de pressão. Ou não tem ninguém aqui passando por pressão, é só eu? Não? Aleluia. Sabe, queridos, mas graças a Deus por esta palavra que diz, Jesus já venceu todas as coisas. Se nós estamos nele, então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga, eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Aleluia. E aqui Caleb, então, diz assim, subamos e tomemos posse da terra. Aleluia. Ele diz em outras palavras,
eu quero que vocês vejam o que eu estou vendo. Eu quero que vocês saiam dessa posição que Satanás está querendo colocar vocês. Eu quero que vocês vejam o que eu estou vendo. Diga, eu vejo. Na academia você exercita os seus músculos, não é assim? Hoje eu vou fazer com que você exercite os seus músculos espirituais. Diga, eu vejo. Mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia. Então Caleb disse, subamos e tomemos posse da terra. E ele diz mais, é certo que venceremos. Sabe, aquele povo, eles ainda estavam murmurando e não só murmurando, mas eles estavam se vendo como gafanhotos. Caleb queria que eles enxergassem o que Deus já tinha preparado para eles. E ao invés disso, eles se viram como gafanhotos. Mas um pouquinho mais lá na frente, no mesmo capítulo, Caleb diz, ei, eles são como pão, aonde nós podemos pegar, comer todos eles. Você consegue entender a diferença daquele que crê e daquele que não crê? Deixa eu lhe dizer uma coisa, você não está aqui por acaso. Se você é filho de Deus, e eu sei que você é filho de Deus, então você crê no que a palavra diz. Você está aqui? Diga, eu vejo. Mais uma vez. Mais uma vez. Então vamos combinar uma coisa. Quando eu pedir para vocês repetirem eu vejo, vocês vão repetir 3 vezes. Porque hoje, nesta noite, nós vamos desbloquear algumas coisas aqui. Amém? Você pode me ajudar? Eu estou aqui querendo ajudar vocês. Amém? Porque um dia eu fui ajudada. Diga, eu vejo. Aleluia. Números 14, verso 8. Desde o verso 1, eles começam a reclamar aí. Verso 1, eles vão reclamando. Verso 2, verso 3. Lá no verso 6, diz assim, dentre daqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, rasgaram imediatamente suas vestes. Quando você pega no dicionário grego para entender o que é rasgar imediatamente as suas vestes, é você se irar por dentro, acerca de incredulidades que estão sendo ditas naquela época. E aí no verso 7 diz assim, e exclamaram perante toda a comunidade israelita ali reunida, a terra que em missão fomos averiguar é muito boa. É um lugar excelente. Olha aí o verso 8, queridos. Diz assim, se Yahvé nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra, pessoalmente dará a nós. E de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Tem uma versão na NVI que diz assim no verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará esta terra pessoalmente, uma terra que mana leite e mel. Você entende que nós estamos aqui na posição de louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós queremos também agradá-lo. Ele sempre mima os seus filhos. Professora Duda, como o Senhor mima os seus filhos? Ele te dá infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Aleluia! Então ele diz, se
o Senhor se agradar de nós. É como se ele tivesse dito, é como se ele estivesse dizendo: ei, parem de murmurar. Parem de ficar falando aquilo que vocês não estão entendendo, mas decidam crer. Decidam se deleitar em Cristo Jesus. Eu estou trazendo para o contexto de hoje, amém, queridos? Porque existem muitas pessoas aí fora sofrendo. Sabe, recentemente eu estava em uma escola dando aula e eu pude perceber como as pessoas, elas estão perecendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque a falta do conhecimento, ela nos escraviza, queridos. Mas quando eu decido enxergar essa palavra como algo que já transformou a minha vida, eu só preciso crer, então eu começo a ser livre de todas as coisas, inclusive de mim mesma. Porque o Senhor não quer que você seja escravo de ninguém. Amém, queridos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sabe, queridos, mas Deus se agradou de Caleb. Diga assim: adoração e fidelidade a Deus e a sua palavra abrem portas para intervenções e milagres. Diga de novo: adoração e fidelidade a Deus e a sua palavra. Diga abrem, diga escancara portas para intervenções e milagres. Você está precisando de um milagre? Você está precisando de uma intervenção de Deus em alguma área da sua vida? Então pega isso. Adoração a Deus e fidelidade a Ele e a sua palavra escancara as portas para intervenções e milagres em todas as áreas das nossas vidas. Porque o Senhor continua curando. Cego continua enxergando. Paralítico continua andando. Pecador continua sendo salvo. A questão é o mas. Diga: eu vejo está melhorando. Vamos chegar lá, amém? Vamos para uma outra história. Davi. Vá lá para 1 Samuel. Deus é bom, queridos. Diga: e Satanás é um derrotado. Onde que Satanás está, queridos? Algumas pessoas não sabiam. Quem sabe pode falar mais alto? Aonde Satanás está? Aleluia. Eu tenho sentido que vocês estão precisando conversar. Então é por isso que eu estou tentando dialogar com vocês, amém? Satanás está onde, queridos? Diga: eu vejo. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Samuel 16, 7. Diz: entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Diga: eu vejo. Você vai aprender nesta noite, não ver o natural, mas ver o reino espiritual. Aleluia. Queridos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele teve muitas falhas, mas todas elas ele foi muito rápido para se arrepender.
E vocês conhecem aquela história lá de Golias? Vai lá no 1 Samuel 17, logo mais à frente. Vamos lá para o verso 26. Ganhando tempo. Vocês sabem que Davi aqui, ele já tinha sido ungido a rei. E ele estava ali pastoreando as suas ovelhas. Amando do seu pai. Fica aqui comigo, amém? Não distraia, não. Eu sei que Deus tem algo para fazer nesta noite, amém, queridos? Não se distraia. Se você saiu da sua casa e veio hoje à noite aqui, não foi para você perder tempo. Foi para você ganhar tempo. Amém? Então fique com a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 17, lá no verso 26. Mas fique comigo aqui, não fique olhando aí para celular, não quero ver ninguém olhando para celular. E eu estou aqui de cima e eu posso ver tudo, amém? Diga aí, eu vejo. Olha, estou vendo o povo lá do fundo, hein? Uia. Todos vocês sabem que Davi, nessa época, ele estava pastoreando as suas ovelhas e o seu pai. Ele fez um pedido e disse: filho, pegue aqui um bocado dessa comida, vá lá levar para os seus irmãos. Eles já estão há 40 dias naquela guerra. Talvez eles estejam precisando de alimento, mas eu quero que você me dê notícia. Vá lá e traga a notícia para o seu pai. Aí todo o contexto aqui diz que Davi assim obedeceu o seu pai, arrumou a sua mochilinha e foi até aquele lugar. Quando ele chegou lá, ele encontrou um xixo lá e cá, e todos estavam falando a respeito daquele grande filisteu, Golias. E aí no verso 26, Davi faz uma pergunta. Ele diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. Diz assim: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desgravar a ofensa contra a honra de Israel? Tem uma outra versão que diz assim: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? E ele ainda faz uma pergunta e ele diz: quem é esse filisteu, incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia! Naquele momento estava tendo uma afronta com o nome do Deus Altíssimo. E se não bastasse esse afronto, Davi estava ali próximo dos seus irmãos. E um dos seus irmãos, com o coração corrompido de inveja, de maledicência, retrucou a Davi. E disse: o que você está fazendo aqui? Você é desse tamanzinho, eu conheço seu coração. O seu coração não é um coração bom. Diga: inveja não faz parte do reino de Deus. Diga: onde eu estou plantado. Inveja é das trevas. Inveja é um sentimento que não provém da parte de Deus. Isso é a raiz da antiga criatura e muitas vezes bate na porta e algumas pessoas, sem meditar na palavra dia e noite, sem cessar, abre e começa a ceiar com a inveja. Isso também é um dos motivos que muitas pessoas não prosperam. Porque elas ficam sempre na experiência de outras pessoas. Ei, nós precisamos desejar nesses últimos dias uma intensidade no poder do Espírito Santo, mas uma experiência única
Espírito Santo de Deus. Porque Deus não tem filhos prediletos. Sabe, queridos, quando o irmão de Davi, lá no verso 28, você pode acompanhar lá, diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou então irritado com ele e indagou: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência, a sua malícia de coração. Viestes então para assistir essa batalha? Aí no verso 29, na minha Bíblia, na minha versão King James, diz assim: Davi então disse, do mesmo jeito que Caleb, vendo aquele povo murmurar, ele não suportou aquilo, e ele disse: ei, calem-se, subamos e vamos adiante, nós venceremos. Sabe, queridos, tem hora que você está em determinado lugar, você tem palavra o suficiente dentro de você para você dar uma ordem a Satanás: tire as patas das minhas finanças, tire as patas da minha família, tire a pata do meu ministério. Você é autoridade de Deus aqui nesta terra. Não é só para subir aqui no púlpito e ficar pregando, não. Você é autoridade para mudar a sua vida e mudar a vida da sua família. Você pode cancelar toda a palavra que não provém da parte de Deus. Afinal de contas, a palavra, o Senhor nos orienta que o que sai das nossas bocas, dos nossos lábios, vai sair para matar ou para viver. Aí nós podemos escolher. Uma aluna chegou perto de mim e disse assim: professora, meu marido não presta. Todas as vezes que eu entro dentro de casa, ele está com um cão no corpo. Aí eu disse: o que você tem feito? Ela disse: nada. Eu disse: comece a modificar a forma que você fala do seu marido. Porque se ele não tinha o cão no corpo, ele vai ter o cão no corpo porque você é autoridade dentro da sua casa e você está declarando. A declaração que sai dos nossos lábios ecoa para a eternidade e ela tem pintado quadros aqui nesse tempo. Diga: eu vejo. Verso 29 diz: Davi então replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Por acaso querem calar a minha boca? Por acaso querem dizer que eu preciso me paralisar? Mas eu aprendi que eu não tenho o espírito de medo. Eu sou corajosa, eu sou forte. Eu sou intrépida. Eu tenho o próprio rei na barriga. Não, deixa eu lhe dizer, você não é metido não, amém? Você pode falar, diga: eu tenho o rei na barriga. Você tem, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E deixa eu lhe dizer, tudo que você precisa já foi disponibilizado no reino espiritual. Basta você falar, diga: eu vejo. Eu vou aí no fundo te pegar, viu? Se você não declarar. Porque eu vim aqui nessa noite para te ajudar. Porque quando Satanás queria tripudiar sobre a minha vida, dizendo que eu não podia, eu disse: ei, Satanás, você perdeu, você chegou tarde. Porque eu aprendi a palavra da fé e eu entendo quem eu sou, o que eu tenho que fazer e o que eu posso. Começa no banheiro da sua casa. Depois você vai estender a sua declaração de fé. Vocês conhecem Josué 1:6. Sejam fortes e corajosos. Medite dia e noite sem cessar nesta palavra. E é interessante que aí em Josué, você pode só anotar para a gente correr. Josué 1, de 6 a 9, ele fala:
4 vezes: seja forte e corajoso. Ele diz: seja forte e corajoso. Ele diz: seja forte e corajoso. Esta foi a missão daquele povo em reconhecimento daquela terra que Deus já havia dado a eles. Reconheça que aquela terra é boa, que aquela terra tem fartura, que aquela terra é fértil. E traga de lá muitos frutos. Porque é época de frutas, de uvas, lá já está dando. Colha lá e traga para mim. Essa foi a ordem de Moisés. Aleluia. Sabe, queridos, Davi também não ficou parado, não ficou paralisado com medo. Ele não ficou apático diante de qualquer situação, de qualquer pressão. Queridos, Caleb estava enfrentando pressão. Davi estava enfrentando pressão, queridos. Mas ambos tomaram a decisão de continuar no propósito o qual Deus os chamou para fazer. E sabe, queridos, eu disse aos irmãos, a adoração e fidelidade a Deus e a sua palavra, ela escancara portas para intervenções e milagres na vida de homens e mulheres desses dias. Eu poderia ficar aqui e passar a noite toda dizendo a vocês o quanto Deus tem me galardoado. O quanto Deus tem abençoado a minha casa, a minha família. Diga: eu vejo. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, queridos. Você está aí em 1 Samuel. Vá lá para o verso 46. 17:46. Quando Caleb ouviu aquela murmuração daquele povo, ele gritou, ele deu um grito altissonante. Ele diz: ei, calem a boca, subamos, a terra é nossa, nós já ganhamos. E olha outra chave aqui. 1 Samuel 17, a partir do verso 46, diz assim: hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a sua cabeça. Diga hoje. Diga hoje. Mais uma vez, hoje é dia de milagres. Você está entendendo a chave? A chave está em não você fazer vírgula ou você colocar um mais, mas você declarar aquilo que Jesus, que Deus já conquistou para nós nas regiões celestiais. Aleluia. Verso 47, aí mesmo, diz assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão. Ei, queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Quando nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, nós permanecemos na palavra, em fidelidade com esta palavra, honramos essa unção. As portas, elas são escancaradas para intervenções e milagres. Mas deixa eu lhe dizer, o Senhor, Ele não quer só alcançar você. Por causa da intervenção na sua vida, por causa dos milagres na sua vida, pessoas que estão ao seu redor reconhecerão a Deus como seu Senhor e como seu Salvador. Sabe, queridos, eu estava em uma determinada cidade, eles estavam fazendo uma obra social. Eles pegaram lá um membro da sua igreja, uma moça que estava assiduamente dentro da igreja servindo. E ela estava passando por uma dificuldade muito grande. E eles se uniram lá e resolveram terminar a casa onde ela estava morando, porque ela estava prestes para ter o bebê. Família toda idólatra, marido idólatra, sogra espírita.
Sabe, naquele dia a igreja estava trabalhando, uns estavam pintando, outros estavam colocando telhado, outros estavam colocando eletricidade, eles estavam como igreja, como corpo, ajudando uns aos outros. Queridos, essa ação, ela vai transbordar em vidas sendo salvas. Aleluia. E aí diz, então, em toda a terra saberá que há Deus de Israel, toda esta multidão saberá que o Senhor salva. A honra é dele, queridos. Não é sobre nós. É sobre ele. Amém? Caleb perseverou e entrou na terra prometida. Volta lá para Números. Só para a gente constatar isso. Porque eu disse aos irmãos que hoje nós vamos ler Bíblia. Amém? Números 14, 24. Não fique preocupado não, que nós já estamos indo para o Novo Testamento. Amém? Números 14, 24 diz assim: todavia, meu servo Caleb, visto que demonstrastes ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e também os seus descendentes a herdarão. Está vendo aí? O que você faz vai ecoar pela eternidade. Amém, queridos? Agora, vai lá para Josué, deixa eu mostrar uma coisa interessante, que quando eu estava estudando, o Senhor me trouxe esse texto. Então, o Senhor não somente fez com que Josué entrasse naquela terra de todos, Josué entrou naquela terra. Olha o que está escrito lá em Josué 14, verso 9 a 11. Diz assim: então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente, a terra em que você expôs o pé será sua e dos seus filhos em herança perpétua. Pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E diz, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Então o Senhor não somente fez com que ele entrasse naquela terra, mas ele conservou ele com vida, com saúde, para que ele usufruísse de todas as promessas que ele havia prometido. Amados, por que não falar, eu vou viver todas as promessas, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele diz, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Diga, 85 anos. Diga, eu não vou morrer. Diga, eu vou viver. 85 anos. E ele diz, estou tão forte. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Em pleno 85 anos, ele estava com vigor. Ei, querido, deixa eu te falar, o Senhor, Ele vai trazer vigor até o dia que for programado para que você não esteja mais aqui. E essa geração é uma geração que não vai experimentar da morte. É uma geração que vai ser arrebatada. Ei, queridos, Deus não quer ninguém doente. Doença não faz parte do reino do amor de Cristo Jesus. Ele quer você sarado, curado, em vigor, para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. O louvor pode subir. Eu não estou terminando, amém? Diga, eu vejo. Nós vamos experimentar todas as promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir nas nossas vidas. A única coisa que Ele pede é que nós o adoremos em espírito e em verdade.
nós sejamos fiéis. Nós sejamos as cartas vivas. As cartas vivas que o mundo lá fora, ele precisa ler. Sabe, queridos, Davi também cumpriu o seu propósito. Lá em Atos 1:36 diz que porque Davi foi perseverante no seu tempo, servindo a Deus, ele completou a sua carreira e adormeceu e descansou. Todos nós vamos descansar um dia, mas o Senhor deseja que cada um de nós venhamos a cumprir o nosso propósito. Sabe, queridos, lá em Marcos 10:30, eu quero que você abra lá e eu já estou terminando. Diga, eu vejo. Talvez você esteja aí pensando, mas, professora Duda, eu não tenho visto algumas coisas acontecerem na minha vida. Talvez você esteja preocupado com as suas finanças. Talvez você esteja preocupado com os seus filhos. Queridos, preocupação não é de Deus, mas ela sempre vai bater na sua porta. Você toma a decisão de permitir que ela faça ninho ou não. Amém? E sabe aí em Marcos 10:30, o Senhor estava conversando com seus discípulos. E no meu subtítulo aqui, a partir do verso 23, diz assim: com Deus tudo é possível. E lá no verso 27 diz que Jesus, fixando neles os olhos, disse. Tem outras versões que fala, revelou. E ele diz assim, para o homem isso é impossível, todavia para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Ele estava explicando aqui para aqueles discípulos que se eles não deixassem pai, mãe, as suas coisas, aquelas cracas, sabe, que muitas vezes nos impede de avançar, de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque nós somos muito bons de desculpa. Eu fui assim, muitas vezes, às vezes eu me pego me desculpando. Não vou, não. Muito bom em desculpas. Mas o Senhor não te chamou para você dar desculpas nesses dias. Ele te chamou para você correr em velocidade aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque Ele tem pressa. Você acredita que Deus, Ele ama a sua prosperidade? Ele deseja que você tenha o melhor cargo, o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, os melhores amigos, a melhor igreja, os melhores filhos, o melhor cônjuge? Sim ou não? Então Ele ama a sua prosperidade. E Ele estava ensinando isso para os discípulos. Ele estava dizendo, ei, vocês precisam largar as coisas que impedem vocês de fazerem a minha vontade. Não é na sua força, é eu através de vocês. E Ele diz lá no verso 28, Ele diz assim, então Pedro começou a declarar para Jesus e diz, eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Você entende que muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus e estamos dando desculpa, aí depois você fala assim, mas eu tenho tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus. Eu tenho tanta dificuldade de ser guiado pelo Espírito, mas quando Deus está falando com você, você está retrucando ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E olha o verso 29. Ele diz, garantiu-lhe então Jesus, com toda a certeza, eu vos asseguro, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho. Aí você corta aí na sua Bíblia, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e bens, e coloca assim, desculpas.
Você está aqui? O Senhor não quer que você largue o seu cônjuge. O Senhor não quer que você largue o seu pai, a sua mãe. O Senhor não quer que você doe todos os seus bens. O Senhor quer que nós venhamos a dizer: eis-me aqui, e rasgue da sua vida desculpas. E olha aí no verso 30. Qual é o seu galardão? Diga: eu vejo. Aleluia. Verso 30 diz que não receba já no presente 100 vezes mais. Queridos, ele está falando no futuro ou ele está falando no presente? Diga: no presente. 100 vezes mais. 100 vezes mais. De tudo aquilo que você decidiu largar. Mas professora, minha vida está tão difícil, a senhora não está vendo aí? Passou pandemia, passou guerra, agora essa mistura de política e dólar e situações e desemprego e mais não sei o que. Lembra das desculpas? Olha o que está escrito aí. Depois da palavrinha propriedades. Vamos ler de novo. Que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, em irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades e com eles perseguições. Você quer prosperar sem perseguição? Então não é Deus que está te prosperando. Porque Ele diz na sua palavra que você não é desse mundo, você está nesse mundo. E porque você está nesse mundo, porque você carrega o selo do Espírito Santo dentro de você, porque você é luz por onde você passar, você vai passar por perseguições. Pessoas vão olhar para você e vão invejar o que você tem, vão invejar a sua alegria, vão invejar a posição que você está, mas você entendeu a sua posição em Deus. Então você vai falar: eu vejo, eu vejo, eu vejo. Mesmo em perseguições, o Senhor nos garante 100 vezes mais de tudo aquilo que nós precisamos. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, ele diz: ei, no presente você vai receber 100 vezes mais. Mas no futuro, eu te garanto a vida eterna. No futuro, o seu nome, ele vai permanecer no livro da vida. No futuro, o seu nome vai prevalecer no livro da vida. Ei, queridos, tem muito mais nesses dias. Tem muito mais. Tem muito mais do que a gente possa pensar e imaginar. Sabe, queridos, nós somos guardados pelo Senhor. Tudo o que nós fizermos, nós somos guardados nesses dias. Sabe, a gente vem estudando ao longo desses anos que os filhos de Deus, ele tem o selo do Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo já foi preparado para nós. As decisões que nós temos que tomar, Deus já foi no nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. Existem projetos, queridos, que estão no coração de homens e mulheres e que ainda não saíram do papel, porque homens e mulheres não estão com seus corações totalmente voltados para o Senhor. Sabe, queridos, eu não posso deixar de citar lá em 2 Reis, quando Eliseu estava passando por um perrengue. Ei, eu estou falando de perseguições. Se você acha que está difícil, eu vou te aconselhar. Josué 1, 6-9. Seja forte e corajoso nesses dias. Medite nessa palavra dia e noite sem cessar.
seja um servo, seja um filho. Decida em nome de Jesus a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ouvi-lo ao invés de ficar dando desculpas. E sabe, queridos, Eliseu estava lá, em meio a uma guerra. E quando ele se levantou naquela manhã, ele enxergou com os seus olhos naturais aquele exército inflamado. Aquele exército inflamado para capturar somente ele. Eu fico imaginando, é tudo isso daí para me capturar? E ele tinha um servo do lado dele. E ele disse: chefe, o que nós vamos fazer? Mais uma chave. Diga: eu. Nossa, estava bom. Eu. O servo dele disse: mestre, olha a quantidade desse exército. Eliseu disse: não tenha medo. Ele ainda orou. Ele disse: pai, ele está vendo com os olhos naturais, mas permita que ele veja com os olhos espirituais. E aquele servo viu. O que ele viu, queridos? Anjos por todos os lados. Vocês sabem que o ministério dos anjos nesses dias tem sido negligenciado por filhos de Deus. E eu quero só lembrar aos irmãos que lá em Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que estão aqui a favor daqueles que herdarão a salvação. Aí eu te pergunto, aonde estavam os anjos quando aquele exército veio inflamar para tentar capturar um só homem? Diga: o exército de anjos estavam no mesmo lugar aonde Eliseu estava. Os anjos nunca saíram de lá, Tony. Mas a palavra diz que porque Eliseu disse: não tenha medo, os anjos que já estavam lá, eles tomaram posição. E o resto da história você sabe. Amém, queridos? Vocês estão me olhando com uma cara assustada? Diga: eu. Meu Deus. Deus está mexendo com a estrutura de homens e mulheres nessa noite. Eu percebo que Deus está querendo instigar mais algumas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de ir em restaurante? Sim ou não? Ei, queridos, pode me responder, amém? Quem vai levar a bronca depois sou eu. Responda: você gosta de ir em restaurante? Quando você se dispõe a sair de casa e ir no restaurante, você vai no melhor restaurante ou em qualquer restaurante? Vocês podem me responder, por favor? Aleluia, porque eu também vou no melhor. Quando você chega naquele restaurante, você se senta à mesa. Você pega um cardápio. Você chama o garçom, o atendente, o colaborador. Você escolhe o seu prato e você diz a ele: como é que é seu nome mesmo? Garçom, Gerson? Por favor, o senhor pode providenciar esse prato para mim? Aí o senhor: sim. Mais alto. Mais alto. Aleluia. Queridos, eu pedi o quê pro colaborador Gerson? Diga: um prato de comida. O colaborador
colaborador Gerson, ele foi confeccionar o prato? Meu Deus do céu, nós vamos ficar aqui até mais à noite, pastor. Eu preciso destravar algumas coisas aqui, o senhor me permite? Eu vou começar de novo e eu preciso que vocês fiquem comigo. Porque eu tenho uma direção. Aí vocês decidem se vocês querem experimentar ou não. Amém? Colaborador Gerson, eu quero esse prato de comida. O senhor pode providenciar para mim? Sim. O prato que eu escolhi, o colaborador Gerson, ele vai confeccionar? Espera aí, sim ou não? Vocês decidem. Mais uma vez. Quem acha que o colaborador Gerson vai confeccionar, levanta a mão. Ninguém? Quem vai cozinhar? Quem está cozinhando o prato, queridos? Diga, não, vocês estão no restaurante chique, pelo amor de Deus. Tony, ajuda a gente aí, vai. Queridos, eu estava com saudade de vocês, amém? Me ajuda, por favor. É cozinheiro ou é chefe, Tony? Chefe de cozinha, por favor. Então, o chefe de cozinha providenciou toda a comida. O colaborador Gerson foi buscar a comida, entregou para aquela pessoa. Não negligencie o ministério dos anjos nesses dias. Porque a palavra de Deus diz que nós já estamos assentados na mesa com Jesus. Eu vou dizer de novo, a igreja, ela já está assentada à mesa. Queridos, o que tem nesta mesa? Diga cura, diga salvação, diga provisão. E tudo aquilo que você pensar, o Senhor vai te proporcionar. Então, os anjos, que não é o anjo da guarda, amém? Vamos quebrar alguns biscoitos. Não existe anjo da guarda, mas existe os anjos que nos guardam. Você pode repetir isso? Não existe anjo da guarda. Diga, existe milhares e milhares de anjos que nos guardam. Queridos, essas cadeiras vazias estão lotadas de anjos. Porque aonde existe um filho de Deus, ali está toda a provisão que Deus nos prometeu. Queridos, você é guardado ao entrar e ao sair. O colaborador Gerson, ele é um anjo e ele vai buscar aquilo que você está solicitando. Porque tudo já foi preparado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Para a gente encerrar, amém? Se você pedir alguma coisa que está fora do cardápio, você acha que você vai receber? Você, Jonathan, me responda. Se você pedir alguma coisa que está fora do cardápio, você vai receber? Por que existem filhos de Deus pedindo de forma errada? E ainda culpando Deus porque não recebeu? Ei, queridos. Os anjos, eles são espíritos ministradores que estão aqui a favor daqueles que herdarão a salvação. Mas antes mesmo deles estarem aqui trazendo aquilo que você precisa, eles louvam e adoram e obedecem a Jesus e a sua palavra. Se você está aí pedindo alguma coisa para qualquer pessoa que esteja fora da palavra, ninguém pode te ajudar, muito menos os anjos.
Porque Ele só pode trazer aquilo que você precisa, que está de acordo com a palavra. E eu quero ler aqui um verso lá em Salmo 32, 2, 6. Você pode colocar aí na tela. Diga, eu vejo. Salmos 32, 6. Diz assim, desta maneira, na versão King James. Diz assim, desta maneira, todos os que têm fé, orem a ti. Tem homens de fé aqui? Todos que têm fé, orem a ti. Enquanto pode ser encontrado. Aí a minha versão diz assim, quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Nós estamos na melhor fase da igreja. Nós estamos em uma aliança superior com superiores promessas. Nós estamos já na boca do arrebatamento. Porque Jesus está vindo buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. A sua palavra diz que nesses dias nós precisamos nos santificar cada vez mais, guardar a nossa mente, guardar os nossos corações, porque num piscar de olhos a igreja será arrebatada. E aqueles que não estiverem se santificando nesses dias, vai ficar para trás. Mas sabe, queridos, esse verso me chama a atenção. Porque ele diz, aquele que tem fé, orem. Aquele que tem fé, deseje ardentemente se alimentar desta palavra nesses dias. Quando ele fala sobre as muitas águas não submergirem aqueles que têm fé, ele está falando do dilúvio que um dia Deus enviou para destruir este mundo. Ele está lembrando que haverá juízo e que se você não se posicionar nesses dias, é certo que você vai ficar para trás. Diga, eu vejo. Mais uma vez, você pode se levantar. Eu percebo que precisava de um pouco mais. Mas nós vamos parar por aqui. Deus vai tratar com você nesta madrugada. Deus vai chamar a sua atenção. Ei, preste atenção, eu não vou apontar o dedo. Eu não vou me direcionar a ninguém de vocês. Por mais que eu queira me mover nesta noite, eu recebi um freio do Espírito Santo agora. Ele não quer que você permaneça nessa alma. Ele não quer que você permaneça nas suas emoções. Ele quer te alertar acerca de coisas que estão prestes a acontecer. Dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ministério. Ele quer somente que você fique sensível e que você rasgue, em nome de Jesus, todas as desculpas que você tem apresentado para Deus para não correr o seu chamado. Porque Deus tem interesse de fazer com que você tenha mais velocidade nesses dias. Então a minha palavra para você nessa noite é específica. Mas eu sei que Deus vai falar com você nesta noite. Nesta madrugada você vai acordar diferente amanhã. Aproveita que é feriado. Eu vou estar trabalhando, mas você vai estar descansando. E aí você pode começar o seu devocional de forma diferente. Aonde você vai ler a palavra.
Ei, como é que é seu nome aí? Você aí. Você, como é que é seu nome? O seu, você. André. André, preste atenção. Preste atenção nisso. O Senhor deseja que nós venhamos a ler as suas escrituras, a sua palavra, com esse olhar. Não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Deixa eu lhe dar um conselho. Se você é um jovem que faz os seus devocionais, eu, como uma mulher mais velha do que você, eu quero lhe dizer, você vai, antes de iniciar os seus devocionais, você vai falar, eu vejo. Diga forte, só você. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora mais uma vez. Aumenta a intensidade.